votação. Em votação, a ata da sessão anterior. Por favor, me explica. Tem noção, lembrei de você hoje. Jura? Aquele dia eu passei a noite com a rainha. Aprovado. A requerimento da vereadora Viviane Alexandre, votação englobada da pauta de requerimentos e da pauta de indicações. Os vereadores que desejarem aprovar o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Chamada pauta de requerimentos e indicações. Aprovado. Leitura das matérias que deram entrada nesta casa na noite de hoje. A leitura será feita pela secretária DOC, vereadora Viviane Alexandre. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente que nos assiste pela TV Câmara Imprensa, boa noite. Projetos que deram entrada na casa nessa noite. Projeto de resolução dispõe sobre a transferência de bens inservíveis ao patrimônio público municipal, conforme especifique e dá outras providências, móveis, equipamentos de informática e eletrônicos. Mesa da Câmara.
Projeto de lei autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 41.950.000 para atender a necessidade de transferir e transpor recursos orçamentários entre as naturezas de despesa, programas, projetos e atividades constantes no orçamento do corrente exercício. Prefeitura Municipal. Projeto de lei autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a abrir crédito especial no valor de R$ 8.700.000 para atender a necessidade de inclusão de natureza de despesa de pessoal civil e obrigações patronais da Secretaria Municipal de Educação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadania ribeirão-pretana ao senhor Eudiomar Ferreira, conforme especifica, vereador Paulo Modas. São os projetos que deram entrada na Casa de Lei essa noite, senhora presidente. Encaminhe-se a secretaria para a fase de pauta e, posteriormente, às comissões. Não há pedido de urgência. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para a elaboração da ordem do dia. Reaberta a presente sessão, chamada regimental. Há quórum. Votação do projeto da pauta. Primeiro projeto da pauta, votação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, exercício 2012-2013. Eu pergunto se a prefeita municipal ou seu representante legal se encontra presente e quer fazer uso da tribuna para sua sustentação oral. Tem alguém da prefeitura? Cadê a Silvia? Em discussão. Conste em ata, Glaucia, que a prefeita não está presente, nem seu representante. Eu gostaria que constasse em ata que a prefeita não se encontra presente e também não encaminhou nenhum representante legal para esse ato. Há algum vereador inscrito para discussão? Não havendo para discutir, nós vamos passar agora para o encaminhamento. Lê a matéria primeiro, que a senhora está votando. Projeto de Decreto Legislativo número 126/2015, Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, referente aos exercícios financeiros de 2012 e 2013, conforme especifica.
Algum vereador quer fazer o encaminhamento? Que é o quê, presidente? Vereador Luciano Mega. Pode anotar? Alguém se inscreveu para encaminhar? Não? Foi o primeiro. Cinco minutos, vereador. Pode desligar aqui esse silêncio. Alô. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste. Em 2008, tivemos uma crise econômica mundial. E em 2009, quando a prefeitura, a prefeita assumiu a prefeitura, nós tínhamos uma dívida elevada, algo em torno de 132 milhões. Sabia-se do tamanho do problema pelas dívidas que viriam pela frente, né? Inclusive as ações do Plano Collor e outras dívidas que já eram sabidas e anunciadas. O que se deveria ter feito? Gastar menos do que se arrecadaria. Mas isso não foi feito. Estratégia política, má gestão. Caiu a arrecadação? Sim, mas como já falamos da crise de 2008, isso já era previsto. Hoje, em 2016, estamos encaminhando para o limite do endividamento, uma dívida municipal que seria maior que 120% da receita. A gente pode caminhar para isso. E no meio do caminho, né, de 2009 a 2000 até agora? Então, nós temos as contas de 2012, 2013 e outras, que ainda serão analisadas pelo TCE. Comprou-se muito sem licitações, manteve-se o déficit orçamentário. Correspondente, né, segundo o TCE, é 4,33%, a despeito do dinheiro que entrou do IPM. Bom, então a reprovação das contas da prefeitura não deve ser política. Ela deve ser técnica, porém pedagógica, né? Para que quem venha pela frente não cometa os mesmos erros que foram cometidos. É isso, senhor presidente. Obrigada, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Papa. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite à imprensa. Boa noite ao público presente aqui na Câmara Municipal essa noite, um público significativo que acompanha presencialmente a sessão. E boa noite a você que nos assiste pela TV Câmara. Eu quero encaminhar, contrariamente ao parecer da Comissão de Finanças, como fiz em conjunto com a senhora vereadora Glaucia, no voto em contrário que fizemos questão de registrar por época da aprovação, por época do parecer que essa Comissão de Finanças aqui na Câmara Municipal fez. Registro que foi um momento infeliz da Comissão de Finanças, por conta de que o seu presidente se autoproclamou relator, sem participar aos colegas de comissão, o resultado que viria a ser consignado. Foi um momento infeliz. E por conta disso, eu e a senhora consignamos o voto em contrário. Caminho, então, contrariamente ao parecer da Comissão de Finanças, como fizemos no nosso voto contrário. Digo à minha cidade, de Ribeirão Preto, que pela primeira vez na história dessa cidade, nós iremos julgar as contas de uma prefeita, que nós apontávamos desde o princípio, aqui nessa Câmara Municipal, tanto individualmente quanto em conjunto com o bloco de oposição, de que tudo parecia muito ruim na nossa cidade.
de que não era apenas a chefe do Executivo desqualificada para governar Ribeirão Preto, mas que agia com dolo, com venalidade, como demonstramos em várias ações, em representações que fizemos ao Ministério Público, que culminaram em ações e que culminaram em condenações. A recordar, logo no início do mandato, a famigerada licitação para a concorrência do lixo, que nós conseguimos derrotar essa administração nos tribunais. Esse erro persistiu e a administração não apresentou e aprovou nessa Câmara, nos anos que está em análise, aqui 2013, 2014, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Veio a fazer isso de maneira muito equivocada esse ano, um pouco antes de ser deflagrada a Operação Sevandija, motivo pelo qual a futura administração terá que rever o retrocesso que foi a aprovação desse Plano de Saneamento Básico, que é apontado como um erro pelo Tribunal de Contas. No ano da eleição, a prefeita desrespeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal, acelerando as despesas nos 2 últimos quadrimestres, considerada corretamente pelo Tribunal de Contas como falta gravíssima. Tivemos vários empenhos cancelados. A administração, descontrolada financeiramente, emitiu empenhos e depois cancelou. Os jornais noticiaram, a imprensa noticiou, não foi meia dúzia, foram milhões de empenhos cancelados, corretamente também consignado pelo Tribunal de Contas em seu parecer referente às contas de 2012, perdão. Em 2013, permanece os déficits orçamentários. Terminado o período, a prefeita deveria ter zerado o déficit orçamentário. Ela agiu como se o mandato fosse de 8 anos. Ela agiu assim, mas a lei não diz assim. E o tribunal também corretamente aponta como irregularidade grave a permanência do déficit. Vamos relembrar um caso gravíssimo e que trouxe um prejuízo que ainda precisa ser restaurado, reparado aos cofres públicos municipais, numa condenação futura, que certamente haverá. Nós vamos lembrar o saque, em plena madrugada, dos 39 milhões do Instituto de Previdência dos Municipários, do nosso IPM, e que nós declaramos ilegal. Falei dessa tribuna, ingressamos com representação no Ministério Público, a ação civil pública foi julgada procedente pela juíza, que determinou que nada fosse retirado dos cofres do IPM. Entretanto, entre a noite da sentença da juíza e a manhã do dia seguinte, na madrugada, o saque, o rapa, no caixa do IPM foi feito, 39 milhões. Posteriormente condenada, a administração teve que restaurar os cofres do IPM com uma multa de 20 milhões. Então fica clara a ação dolosa de improbidade. Assim sendo, nessa noite histórica, nós vamos dizer não à gestão temerária, nós vamos dizer sim ao parecer do Tribunal de Contas, que condena as contas da prefeita, e eu dedico essa noite às vítimas dessa administração desqualificada e venal, que sirva de lição aos futuros administradores de Ribeirão Preto, que não se brinque com o dinheiro público, que não se desrespeite aquele que paga imposto nessa cidade. Nós vamos rejeitar as contas da senhora prefeita. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu peço à vereadora Viviane Alexandre que assuma a presidência para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra, a vereadora Gláucia Berenice. Esta sessão marca o retorno definitivo do Legislativo à normalidade, uma vez que, finalmente, esse Legislativo está pronto para apreciar as contas do Poder Executivo relativas aos exercícios 2012 e 2013.
o que bloqueou a pauta das votações a partir do dia 4 de outubro. Circunstâncias extraordinárias corroboraram para uma situação insustentável para esta Casa, impedindo esse poder de deliberar a respeito de matérias importantes para esta cidade e para a sua população. É também de extrema importância para a cidade finalizarmos essa discussão sobre as contas de 2012 e 2013. A população quer respostas e, principalmente, atitudes. Nós temos em mãos um relatório contundente do Tribunal de Contas do Estado sobre como foi a execução orçamentária nesses anos, bem como a administração financeira e econômica. São, ao todo, 44 apontamentos. São 18 no primeiro exercício, 2012, e 26 no segundo, com a repetição de 12 irregularidades entre um e outro. O Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar na fiscalização do Poder Executivo e tem desempenhado essa função. Pelo que cabe à Câmara Municipal a palavra final sobre a situação das contas desse biênio considerado. Um dos apontamentos de 2012 diz respeito à ocultação de passivos, o que foi objeto de questionamento dessa vereadora ao secretário da Fazenda, no plenário desta Casa, pelo pagamento de parte da folha de pagamento no exercício do ano seguinte. Sobre 2013, outro apontamento versa justamente sobre a superestimativa de receita, ao considerar excesso de arrecadação muito superior àquela efetivamente arrecadada. E um superávit inexistente, o que foi detectado por uma comissão que eu presidi, e levantou a abertura de créditos adicionais, vários deles por excesso de arrecadação que não se confirmou, resultando numa superestimativa de receita nos anos 2013 e 2014. Ressalto isso porque acho fundamental destacar o papel fiscalizador dessa Câmara Municipal. Apesar de uma maioria silenciosa em alertar para o alto endividamento, para as consequências dessa indevida restituição que foi feita ao IPM, do Caixa ao Caixa da Prefeitura. O excesso de contratações, o orçamento milionário da CODERP e a falta absoluta de gestão e planejamento. Não é sem preocupação que recebemos a incumbência de decidir sobre um relatório indicando dezenas de falhas graves, porque comprometem a gestão futura da nossa cidade. Todos os senhores, inclusive os suplentes recém-empossados, receberam uma farta documentação, incluindo a defesa da prefeita, para a ciência de todo documento relevante sobre esse assunto. Creio que estamos à altura de uma decisão responsável, comprometida com a administração desta cidade, voltada aos interesses do cidadão, nunca mais para um grupo, para uma elite. A dimensão da responsabilidade é compatível com a repercussão prevista nas leis federais que regulamentam a responsabilização dos agentes públicos no exercício de suas funções. É preciso destacar que a decisão final desse plenário está embasada em aspectos técnicos, levantados por um órgão especializado, reforçado pelo conhecimento de atos já discutidos em nossas sessões. E, finalmente, nós vamos estar encerrando uma discussão que permeou esse legislativo durante todo esse ano. E, com certeza, vamos virar uma página importante da cidade de Ribeirão Preto. Por isso, eu encaminho de forma contrária ao parecer, pela rejeição dessas contas. Obrigada. Volta a assumir a presidência a vereadora Gláucia Berenice. Esclareço aos vereadores, passaremos a votar agora o projeto de decreto legislativo que aprova as contas da Prefeitura Municipal. Portanto, os vereadores que optam pela rejeição das contas devem votar não. Os vereadores que querem aprovar as contas devem votar sim. Todos estão esclarecidos? Em votação. Chamada.
Rejeitado o decreto. Por favor, senhores. Tendo em vista a rejeição do projeto de decreto legislativo e que tal deliberação restabelece os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, sendo as contas de 2012, TC 1974/026/12, e o das contas de 2013, o TC 2042/026/13, vale dizer que tais pareceres apenas poderiam ser derrubados com 2/3 dos votos. Portanto, as contas do Executivo Municipal de Ribeirão Preto dos exercícios 2012 e 2013 estão rejeitadas. Por analogia ao disposto no artigo 233 do Regimento Interno, passamos a enunciar os motivos constantes dos pareceres prévios e que levaram à rejeição das contas. São eles: motivos da rejeição mantidas pelo Tribunal de Contas do Estado. Acórdão 02 de setembro de 2014, mantido inalterado no reexame de 11 de novembro de 2015. Falhas graves. 1. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, a origem não logrou afastar os cálculos do órgão de instrução a respeito das disponibilidades de caixa de 31 de dezembro de 2012, constatando-se assim uma liquidez de 73.694.024,66 centavos. Desculpe, 73.694.024,66 centavos. Verificou-se, portanto, o caso de Ribeirão Preto, que o administrador contraiu nos últimos quadrimestres do mandato volumosa obrigação de despesa que não pôde ser cumprida integralmente nele, ou ainda que tinha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem suficiente disponibilidade de caixa. 2. Descumprimento do pagamento de precatórios, comprometendo a gestão. O pagamento parcial do montante devido de precatórios, visto que, a despeito da realização de acordo junto ao Tribunal de Justiça, não se justifica o argumento de insuficiência financeira. 3. Déficit orçamentário. De fato, a análise da situação global das contas mostra que houve uma gestão descuidada, culminando, inclusive, com déficit orçamentário, piorando o resultado financeiro já negativo em exercícios anteriores. Falhas releváveis. As anotações relativas ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação, a elaboração dos planos municipais de saneamento e mobilidade urbana, a renúncia de receitas, a dívida ativa, bem como aos encargos, podem ser relevadas em face das medidas anunciadas. Sistema de controle interno. Cumpre observar que se trata de peça-chave para o devido funcionamento da administração. Dessa forma, a origem deve intensificar seus esforços, visando regulamentá-lo. Motivos da rejeição das contas do Tribunal de Contas do Estado, exercício 2013. Acórdão 10 de novembro de 2015. Falhas graves. Irresponsabilidade na gestão fiscal, artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 101 de 2000. Comprometimento dos demonstrativos constáveis. Resultados deficitários, comprometimento de resultados orçamentários. Comprometimento financeiro, econômico e patrimonial. Solicito à Secretaria que faça constar em ata todos esses motivos. Senhora Presidente, eu pediria que consignasse em ata algumas razões, por força do dolo que houve por parte dessa administração, e eu pediria para fazer uso da tribuna para que eu pudesse fazer essa leitura. Está deferido, vereador. Senhora Presidente, ficou claro nessa sessão
que não foram falhas simples, que houve dolo e que, portanto, a rejeição das contas da prefeita, ela se enquadra nos efeitos de inelegibilidade. E eu passo a elencar agora. Peço que faça constar como resultado consequencial do julgamento das contas de acordo com a Lei Complementar 64 de 1990, alterado pela Lei Complementar 135 de 2010, que caberá à Câmara de Vereadores apontar a gravidade das irregularidades, pronunciando-se tais são: irregularidades insanáveis. Houve intenção deliberada do chefe do Executivo. As irregularidades podem ser tipificadas no rol estabelecido pela Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade. Fica patenteada a gravidade e a insanabilidade dos motivos que levaram à rejeição das contas dos exercícios de 2012, sendo possível reconhecer que os apontamentos, notadamente por infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, e pagamentos a menor de precatórios, considerando-se ainda que os resultados experimentados atentaram contra o equilíbrio das contas públicas. Tais resultados são irrecuperáveis, portanto, insanáveis, como aponta o Tribunal de Contas. Deve-se destacar também que tais atos apenas podem ser praticados por intenção deliberada, ou seja, dolo do Poder Executivo, sendo responsável direto por tais irregularidades a prefeita municipal, enquanto chefe do Executivo, não só para a prestação de contas, mas do processo de planejamento, acompanhamento da gestão e manutenção do equilíbrio. Por fim, verifica-se que tais atos poderiam ser enquadrados englobadamente por infração à Lei de Improbidade Administrativa, porquanto as irregularidades apontadas ofendem os princípios constitucionais e a ordem jurídica vigente, bem como trouxeram inevitáveis reflexos e prejuízo ao erário, como se exemplifica. Fica reconhecido assim os motivos ensejadores da rejeição das contas de 2012 e 2013, constituem-se de irregularidades insanáveis, praticadas pela chefe do Executivo, com dolo, e que podem ser enquadrados como atos típicos de infração à lei e que trouxeram lesão ao erário, caracterizáveis nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429. Eu peço, então, senhora presidente, nós não estamos votando isso. Nós votamos a rejeição do parecer da Comissão de Finanças, mas peço que isso seja constado em ata da sessão de hoje, porque ficou claro que houve dolo e que, portanto, a prefeita incorreu em atos de improbidade. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Peço que faça constar em ata. Algum vereador gostaria de justificar o voto? Próximo projeto da pauta. Veto total ao projeto 1256. Samuel Zanferdini estabelece que as novas viaturas a serem adquiridas pela Guarda Civil Municipal, mais precisamente as da Ronda Ostensiva Municipal, ao município de Ribeirão Preto, sejam adotadas de blindagem balística nível 3. A. Em discussão, não havendo vereador inscrito, para encaminhar. Em votação. Chamado.
Acatado o veto. Próximo projeto da pauta. Veto parcial ao projeto de lei 1239, Genivaldo Gomes. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Ribeirão Preto a Copa Ribeirão Preto de Judô, a ser comemorada anualmente no final de semana que antecede o aniversário da cidade, que é dia 19 de junho, e da outras providências. Em votação. É o item 3. Item 3 da pauta, vereador. Não havendo encaminhamentos, em votação chamada. Coraús. Vossa Excelência vai encaminhar o vosso. Rejeitado o veto. Próximo projeto da pauta, discussão única, veto total ao projeto de lei número 840, vereador Coraúci Neto, institui Plano Municipal de Vacinação contra a Gripe para doadores de sangue e dispõe sobre a administração de vacina na cidade de Ribeirão Preto e dá outras providências. Para encaminhar, vereador Coraúci Neto. Senhor presidente, nobres colegas e centro público presentes, senhores da imprensa, foi feito um projeto de lei de minha autoria que faz com que as pessoas que fazem doação de sangue tenham direito a ter a campanha de vacinação sempre que for possível. Infelizmente, o projeto foi vetado pela prefeita. Esse projeto de lei, senhores vereadores, obriga que a prefeitura municipal dê a possibilidade dos doadores de sangue de terem direito à vacinação no tempo certo, porque existe, por exemplo, tem idade. Determinada vacina tem só a partir de certa idade. Os doadores de sangue poderão tomar essa vacina se assim o desejarem. É uma maneira que a gente encontra de fazer com que o número maior de doadores de sangue possam fazê-lo. Estamos com isso salvando vidas. Eu queria pedir aos senhores vereadores que dessem sequência a esse projeto, que votassem contra o projeto da prefeita municipal. Pediria aos senhores vereadores. Muito obrigado. Tem um vereador mais para encaminhar em votação chamada.
Rejeitado o veto. Próximo projeto da pauta, item 5, discussão única, veto total ao projeto de lei número 1094, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da programação de execução de limpeza e manutenção de praças e áreas públicas. Não havendo nenhum vereador para encaminhar, em votação, chamado. Está rejeitado o veto. Senhores vereadores, eu aproveito esse momento para estender o convite. Amanhã, pela manhã, a Câmara Municipal estará participando de um evento na Fundação Casa, às 9h30 e às 14h30, através da Câmara na Escola. Vereadores que quiserem participar, são palestras voltadas para adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação. Pode combinar com a Flávia para acompanhar e fazer uma palestra de motivação falando sobre as ações do Legislativo. Então fica esse convite extensivo a todos os vereadores. Excelência, não tem ninguém que quer falar. Não quer. A senhora vai já concluir. Nesse momento, não havendo nenhum vereador inscrito para explicações pessoais, gostaria de parabenizar os vereadores pela coragem, pela decisão republicana de assumir essa responsabilidade, pela moralidade, pela legalidade principalmente. Por mais que se diga que em nenhum momento na história dessa cidade as contas de um prefeito foi rejeitada, nós estamos vivendo um momento na política nacional em que a população espera de todos os agentes públicos que sigam pela legalidade, que primam pela legalidade. E a Câmara Municipal, com certeza, tem dado uma resposta positiva à comunidade de Ribeirão Preto. Os frutos estão aí da má gestão financeira, da falta de cuidado com a contabilidade pública. E o Tribunal de Contas só referendou aquilo que nós, enquanto vereadores, temos visto no nosso dia a dia, nos requerimentos, e a coragem de todos os vereadores de assumirem esse voto, que traz consequências, sim, não há como negar, mas é fruto da responsabilidade de todos aqueles que assumem um cargo público. Gostaria de parabenizar a coragem de cada um de vocês. Muito obrigada, está encerrada a sessão.